Mas o presidente Lula, Leandro Ferreira, afirmou que, abre aspas, olha, vou ter que elogiar essa frase do Lula, o Brasil não pode viver eternamente de Bolsa Família. Vou até repetir. O presidente Lula disse, o Brasil não pode viver eternamente de Bolsa Família. E vou falar uma terceira vez. O presidente Lula disse, o Brasil não pode viver eternamente de Bolsa Família. Salva de palmas. A declaração aconteceu em meio a discussões no governo federal sobre possíveis cenários para reduzir o prazo da chamada regra de proteção do Bolsa Família, que mantém o pagamento parcial do benefício em caso do aumento da renda acima dos limites do programa. Vale a pena, vamos ouvir um trecho dessa fala. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é uma vergonha para a elite brasileira. Uma vergonha para a elite brasileira que seja um presidente que só tem um diploma do Senai, o presidente que mais investiu em universidade na história do país, o que mais investiu em Instituto Federal e o que mais fez extensão universitária. Por que isso? É sorte? Não. É vontade. É compromisso. E eu sou daqueles que não desisto nunca. Não existe nada impossível quando a gente tem vontade de fazer. E eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, terem prosperidade e viver bem num padrão de classe média. É isso que nós desejamos. Isso é que eu chamo saber embalar legalzinho a única coisa concreta do discurso. Ou seja, Bolsa Família tem que ter prazo de duração. É o que a gente costuma dizer. Se o governo gastar menos e investir mais em infraestrutura, se investir em marcos regulatórios para atrair investimento de fora, claro que vai gerar emprego e a pessoa não precisa ficar na dependência do Bolsa Família, que tem que ser um programa temporário. Agora o presidente falou pela primeira vez como um liberal convicto. Tá aprendendo, hein, presidente? Queria te ouvir, meu querido Rodolfo Maris. Capês, eu fico imaginando o Sidônio Palmeira, nesse momento, olhando o presidente dando essas declarações. Ele que foi contratado para justamente prevenir esse tipo de fala do presidente e o presidente acaba exacerbando ali o seu jeito de se comunicar. Não precisava ter falado que ele chegou à presidência da República simplesmente com um diploma do Senai. Isso não qualifica ou desqualifica, muito pelo contrário. É uma retórica muito ruim da concepção dele como presidente. E dizer que o Bolsa Família, as pessoas não podem viver eternamente do Bolsa Família, aí ele já cai em contradição sobre o Lula 1, sobre o Lula 2. Ele que tanto se orgulha desse projeto social que, ora, está lá no Nordeste, né? A gente sabe que é um sucesso no Norte e no Nordeste. Agora ele quer dizer para essas pessoas que vocês não podem viver somente do Bolsa Família. Ou seja, em outras linhas, a semiótica explica, vai trabalhar. É isso que ele está querendo dizer. Simplesmente aprendeu com o governo passado. Ficou a lição de casa e eu acho que o Lula fez. Agora, Luana Tavares, o Brasil é um país rico. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E antes do governo Dilma Rousseff, éramos a 8ª, caminhando para a 7ª economia do mundo, e depois ela nos afundou para 11º lugar no ranking. Mas agora estamos voltando, estamos em 10º lugar. É um país extremamente injusto e com uma elite profundamente egoísta. Isto é verdade. Agora, eu pergunto, como é que vai tirar o país da pobreza com um nível educacional tão baixo quanto o nosso? O país, numa relação de 60 países, ficou em 58º no ranking da matemática. Então, sem investimento, como é que você vai gerar emprego e tirar as pessoas da pobreza? Será que discurso tira a pessoa da pobreza? Excelente pergunta, Capesi. Se eu pudesse ter te pedido uma pergunta, eu ia pedir essa, porque realmente é muito contraditório você fazer uma fala dizendo que a educação vai libertar as pessoas, a educação vai fazer com que as pessoas passem a não depender mais de algo que você está provendo, ou que o seu governo, que o seu país, o estado que você comanda está provendo,
quando você, do outro lado, não está aumentando investimentos em educação, você não está investindo na educação básica, que a educação infantil e básica são os melhores investimentos. A gente tem cálculos de estudos mostrando que para cada R$1 que você investe na primeira infância, $1, desculpe, que você investe na primeira infância, você retorna $7 para a economia de qualquer país do mundo. Agora, a gente não aumentou os investimentos em educação básica, em educação fundamental, e não tivemos também uma previsão de qual o programa que esse governo propõe para que se melhore de fato a educação. Aqui eu estou falando coisas que são consensos na área de educação, na área de políticas públicas, gestão pública. Agora, qual é o programa desse governo? De que forma que ele vai fazer para mudar esse status quo, né, de reduzir evasão escolar, aumentar a empregabilidade dos jovens? Existem uma série de políticas públicas que podem ser feitas numa escala grande, como o MEC, né, indicando isso para os estados. A gente já tem no Fundeb mecanismos para premiar estados que melhoram mais o seu IDEB anualmente. Então, os mecanismos estão aí, Capês. A capacidade que a gente tem hoje, né, nos estados brasileiros, inclusive a gente falou aqui de modelos, o estado do Ceará, por exemplo, sempre é um dos estados que sempre pontua melhor nos rankings estaduais e rankings municipais de ensino. A gente tem exemplos em casa. Se realmente a gente quisesse melhorar a educação, a gente olhar o que funciona em estado XYZ, a despeito de qual partido que está lá, iria implementar em escala nacional. O Ricardo Rose, aqui é todo mundo rindo, aplaudindo, ele fala A, aplaude, aí fala B, diz o A, todo mundo aplaude. Estão rindo do quê? Eu queria perguntar a você, meu querido Ricardo Rose, sabe o que cria essa insegurança? Não é uma falta de direção, as pessoas não estão vendo um planejamento, uma sequência de ações coerentes voltadas a um determinado objetivo. Parece que é um governo que vai para cá e para lá, sem ter uma estratégia muito bem definida, que nem as pirutas de aeroporto. Agora, com essa frase, te impressionou? O presidente está virando agora, novamente, um liberal? Não me impressionou muito, não, porque fala em véspera, ano que antecede as eleições, a gente fala mais para a plateia ali, dependendo da circunstância. Você vê que todo mundo ali estava rindo, mas todo mundo também está, desculpa a expressão chula, mamando na teta do governo, todos que estavam ali para rir desse governo, só se estiver ganhando muito com ele. Fora isso, você vai ficar triste e reclamar como cidadão brasileiro quando vai para o supermercado e vê a inflação extremamente alta, muito além da real aqui no Brasil. Uma informação importante para a nossa audiência sobre Bolsa Família. Hoje, no Brasil, cerca de 21 milhões, quase 21 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. Destas, 7 milhões de brasileiros estão há mais de 10 anos recebendo o Bolsa Família, e o percentual maior, cerca de 37% desses 7 milhões, ou 3,2 milhões de pessoas, estão nos estados do Nordeste, onde a maioria deles é administrados pelo PT. Então a gente vê aí, se a gente olhar os índices de desenvolvimento humano dos estados no Brasil, a gente tem estados como Maranhão, por exemplo, do ministro Flávio Dino, administrado por Flávio Dino há muito tempo e por outras casas há muito tempo, com um índice de desenvolvimento humano lá embaixo. Então isso diz muito sobre o tipo de política que a esquerda faz, demagógica. Ou seja, agora o presidente acha que realmente as pessoas não devem ficar eternamente no Bolsa Família. E aí a gente concordo plenamente. Mas qual é a porta de saída para essas famílias? Qual a qualificação técnica profissional? Como nós estamos lidando com o cidadão que hoje está recebendo um auxílio do governo, para que ele deixe de receber esse auxílio do governo já empregado, ganhando o seu próprio dinheiro, fazendo a sua própria renda e passando a ser ali uma pessoa que contribui com o Estado também. É essa questão que fica no ar. Como o presidente vai apresentar esse projeto? O Brasil não tem um plano de Estado. Nós não somos um país com planejamento de Estado nenhum. A gente tem algumas políticas de governo aí com objetivo único e exclusivo eleitoral, olhando 2020. Meu querido Leandro Ferreira, você ouviu todos os comentários, anotou tudo. Sim. E eu costumo dizer, aqui é linha de frente, porque a gente quer realmente, no bom sentido, o confronto de ideias. Nosso espectador olha para cá, olha para lá, ele é atento, ele tem a sua opinião própria, ele consulta as informações, mas ele quer ouvir diferentes pontos de vista. E eu quero agora fazer, além de tudo que você vai dizer, eu quero desafiá-lo a contestar uma frase minha. Mais uma? Mais uma delas. Pode anotar aí que você vai contestar. Sim, senhor. Eu sou a favor da política de cotas e sou a favor de programas de assistência à população em estado de vulnerabilidade social. Mas sou contra que isso se torne algo permanente, porque será a permanente confissão de que é um Estado discriminatório e de um Estado injusto. Esses programas têm que ser programas temporários para que as pessoas não mais precisem
deste apoio do governo. E quando isso se transforma numa política permanente, é uma política assistencialista com viés político-eleitoral e não uma política de Estado. Por favor, conteste o que eu disse. Eu vou começar, Capês, vou chegar na sua frase, mas eu quero começar com o Ricardo Rous, que disse que todo mundo que apareceu ali estava mamando nas tetas do governo. Né? Uhum. E eu acho que você pode até estar certo, mas aí eu queria pedir para o pessoal lá da Nissan do Brasil consultar o presidente Gonçalo Ibarzabal, da Nissan do Brasil, que está trabalhando para investir 3 bilhões de reais no Brasil e que estava ali ao lado do presidente Lula, sorrindo, feliz da vida. Né? Ali, ó, a hora que o Lula se deslocar um pouquinho mais, aquele ali, primeiro à direita de terno ali, né, ao lado do Alckmin. Ele é um cara que estava rindo em cima do palco. Ele é um empresário que, com o apoio do governo, realizou investimentos. Se você considera isso, criar emprego, 300 empregos, como foram criados nesse dia aí, eu acho que você precisa se entender lá com o pessoal das Relações Públicas da Nissan. Chama aqui o Ricardo para verificar se ele está achando que vocês estão mamando a teta do governo. Né? A segunda coisa é que a Luana, ela felizmente aqui lembrou do caso do Ceará, né? E não é por acaso que o ministro da Educação do Brasil é ex-governador do Ceará. É por isso, Luana, inclusive, né, outros consensos na educação, como, por exemplo, o de reduzir evasão, estão acontecendo. Se você pegar os dados do censo escolar que saiu na semana passada, você vai ver que reduziu a evasão. Sabe qual é a razão? O Pé de Meia. Né? O programa Pé de Meia impactou diretamente na redução da evasão escolar no Brasil. Então, assim, tem hora que a gente fala assim, cria umas coisas como se tivesse dono, né? Mas se é para dar na mão de alguém, vamos dar na mão de quem criou a coisa. Né? O Camilo Santana criou o Pé de Meia, reduziu a evasão. O Ceará foi governado por partidos de esquerda por anos e anos. Não é porque a Fundação Lehman agora avalia isso bem que a gente acha que isso é o certo a ser feito. É o certo a ser feito que está dando certo a partir das experiências de esquerda, especialmente aquelas lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, nesse caso em particular, né? Agora, o Capês aí, esse escorregou no tomate de vez, né? Porque vir dizer aqui que é a favor de políticas que forneçam auxílios, mas que isso não seja permanente, acho que está, assim, desconhecendo, né, casos de sucesso, como dos países escandinavos, como os países da Europa, como os próprios Estados Unidos, né, como o Canadá e outros, Japão, que têm benefícios permanentes por quanto tempo a pessoa precisar daqueles benefícios. Inclusive, se você considerar, por exemplo, os países com melhor IDH, com melhor índice de felicidade interna e assim por diante, você vai ver que são os países que têm benefícios mais duradouros, mais vantajosos e assim por diante. No caso do Brasil, o Bolsa Família não tem e, ao contrário do que está se falando aqui, continuará não tendo limite de tempo para as pessoas permanecerem nele. O que está mudando é a regra de transição. Quando a pessoa arruma um emprego, hoje, ela tem 24 meses que ela continua recebendo R$300, mesmo se ela arrumar um emprego. Que era aquela ideia de que a pessoa pode falar assim, vou sair do Bolsa Família e arrumar um emprego, porque não vou perder todo o benefício, compensa mais ficar no benefício. O que está se mudando é que, ao invés de ficar 24 meses, passa para 12 meses. Eu, inclusive, sou contra. Acho que deveria manter os 24 meses. Acho que deveria aumentar o valor do Bolsa Família e transformá-lo numa renda básica universal permanente para delírio do Fernando Capês. Muito bem. Ele acha que a pessoa tem que viver de mesada a vida inteira. Eu prefiro que a pessoa tenha condições de arrumar um emprego e não precisar do Bolsa Família. Aqui nessa mesa, ninguém recebe Bolsa Família. Por quê? Porque tivemos o privilégio de ter acesso a uma educação que nos coinseriu no mercado profissional. Eu quero que todos tenham esse direito e não que haja duas classes, os dependentes de esmola do governo e aqueles que conseguem por si próprios se manter. Quero que todos possam consegui-lo. Foi nesse sentido que eu disse que não deve ser permanente, mas temporário. Mas por isso que essa mesa é legal. Eu tenho uma posição, você tem outra.